Olá, meu caro aluno aí do terceiro ano do ensino médio, nós estamos aqui agora com mais uma aula da trilha 2, que fala de movimento sustentável. E esta aula de hoje é a aula de número 22, tá bom? Então, observa aí o tema dessa aula. Nós vamos trabalhar com gestão de resíduos sólidos. Com certeza você já ouviu, né? E você já entendeu o que significa realmente resíduos sólidos, tá certo? Para a gente trabalhar resíduos sólidos, é interessante entendermos também, conhecermos o significado de gestão, né? Antigamente se trabalhava com gerente, não, o gerente dessa empresa, o gerente daquele setor, o gerente assim tal. E hoje nós trabalhamos com gestão. O que significa mesmo gestão? Gestão é o ato de gerir, administrar e negociar, ok? Então, gestão é o ato de gerir, quer dizer, gerenciar, administrar e negociar. E aí, de quando que vocês já escutaram quantas vezes falar aquele pessoal os profissionais que trabalham na limpeza é o quê? São gari. Gari? Mas de onde vem a expressão gari? Então, muito importante observar esse histórico, tá certo? Olha só, em 25 de 11 de 1880, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, através do decreto 3.024, Dom Pedro II contratou os serviços de limpeza urbana e quem eram os executantes, quer dizer, quem eram os gestores, né? Quem eram os acionistas dessa empresa. Então, os executantes chamavam-se Alexandre Gari e também o irmão dele, Luciano Gari. E foi esse sobrenome que, a partir de então, traduz a função do trabalhador da limpeza urbana. Então, quando a gente fala Gari, lembra-se de quê? Então, foi nesta época, olha, 1880. Então, já existia terceirização, não é isso? Então, foi contratada uma empresa cujos acionistas, cujos executantes era Luciano Gari e também o Aleixo Gari, ambos irmãos. Só para a gente ter uma ideia aqui da origem do nome Gari. Isto é muito importante, né? Para que a gente agora possa... você é um Gari. Então, tudo bem, trabalhando na limpeza, mas de onde vem esse nome, tá certo? Então, historicamente, para que vocês possam ficar cientes da origem do seu nome. Com relação à definição de resíduos sólidos, teremos duas definições. Primeiro, aquela que está lá no dicionário, né, do escritor Aurélio Buarque de Holanda. Então, um dicionário muito conhecido, né, no Brasil. E sobre resíduos sólidos, nós apelidamos isso de lixo. É muito comum falar de resíduo sólido, aí fala em lixo. Mas o que é lixo, no conceito lá, conforme Aurélio Buarque de Holanda? Ele diz que lixo é tudo aquilo que não se quer mais e que se joga fora. Ou seja, são coisas inúteis, são coisas velhas e sem valor. Então, através dos estudos, então modernizou-se, chamamos de resíduos sólidos. Então, é o lixo, né? Tudo que você não quer, joga fora. Mas agora nós temos o quê? O segundo conceito, é um conceito oficial, que foi atribuído pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde diz que lixo são os restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, que são indesejáveis ou descartáveis, podendo se apresentar no estado sólido, no estado semissólido, pastoso, né?
e líquido, desde que não seja passivo de tratamento convencional. Então, isso aqui é um lixo, um resíduo sólido. Então, não precisa de tratamento? Tá bom. Mas são o quê? Gerado pelas atividades humanas? Ok, tá ótimo. Então, aqueles que produzem o lixo, não são mais desejáveis e são descartáveis. Pode estar no estado sólido, pode estar no estado semissólido, quiser pastoso, ou líquido, né? Então, lixo no âmbito geral. Lá no caso de Aurélio Buarque de Holanda, ele dizia: lixo, tudo aquilo que não se quer mais e se joga fora, coisas inúteis, velhas e sem valor. Então, gente, é bom que quando a gente falar de resíduo sólido, a gente saber, tá bom? Qual tipo de resíduo geralmente a gente está considerando. Na sequência, nós temos que a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela estabeleceu o seguinte, olha só, através da ABNT 10.004, de 2004, então temos o quê? A classificação classe 1, que são os resíduos sólidos perigosos, tá bom? Quando você fala de classificação dos resíduos sólidos ABNT e NBR, a ABNT, lembrando, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e NBR, Normas Brasileiras Regulamentadas. Sobre resíduos perigosos, isso sim, hein? É aí que se fundamenta o Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária, respeitando o que estabelece a ABNT. Classe 1, resíduos perigosos. Resíduos que, em função de suas características físico-químicas e também considerando ponto de vista de infecto-contagiosas, apresentam esses lixos risco à saúde pública e ao meio ambiente, né? Apresentando as seguintes propriedades, quer dizer, eles, do ponto de vista físico-químico e infecto-contagiosos, ele apresenta risco à saúde, ao meio ambiente. E para ele ser considerado perigoso, vamos observar as seguintes propriedades, né? As embalagens que têm resíduos sólidos perigosos, então veja só, olha aqui, o símbolo das embalagens, que tem que ter nas embalagens, como resíduos perigosos. A primeira propriedade para resíduos perigosos, conforme estabelece a classe 1 da BNT, é que o lixo, quanto à inflamabilidade, quanto à facilidade de se inflamar, ou seja, na atmosfera ele pega fogo. Primeiro, é que o resíduo ele deve ser líquido com ponto de fulgor menor de que 60 graus Celsius. E é fulgor? Aquela temperatura instantânea no qual ele pega fogo. Exceto quando em solução aquosa, quer dizer, dissolvidos na água, e aí com a concentração menor de que 24% de volume por volume. Ainda sabemos que, quanto à inflamabilidade, não deve ser líquido e a 25 graus em atm, produzir fogo por fricção, absorção de umidade ou por alterações químicas espontâneas. E, quando inflamada, queimar vagarosamente, dificultando a extensão do fogo. Então, isso é a propriedade que os resíduos sólidos devem apresentar, tratando-se da inflamabilidade, né? Um exemplo. Então, nós temos aqui, ó, resíduos jogados ao solo e estão no solo, então são contaminados com hidrocarbonetos de petróleo. Que é isso? A gasolina, o óleo diesel. De repente você tem um resíduo e naquela região passou um caminhão com combustível e derramou óleo diesel ou derramou gasolina. O que aquele lixo fica? Aquele lixo fica perigoso na classe 1, porque ele pode apresentar inflamabilidade e pegar fogo, digamos assim, na temperatura ambiente.
Tranquilo? Então, trata-se de resíduos perigosos. Nós estamos na classificação conforme a BNT. Letra B, corrosividade. Corrosividade é um lixo que apresenta um certo poder de ser corroído. Então, primeiro, é que em solução aquosa, na proporção de 1 para 1, ok? Isto é, 50%. O pH deve ser maior que, olha aí, 12,5. 13, 14, ele é corrosivo. Ou se ele apresentar pH 1, que é menor que 2. Então, nos extremos, ou muito ácido, pH 1, que é menor que 2, ou pH alcalino ou básico acima de 12,5. Então, ele apresenta corrosividade. Aí sim, ele deve ser líquido ou quando misturado em equivalente com a água produzindo, ou seja, um líquido que vai corroer o aço a uma razão maior que 6,35 milímetros ao ano, a uma temperatura de 5 graus Celsius, de acordo com a USEPA, né? Então, o que é que sabemos? Olha só, se ele está misturado, digamos, na água, mas ele apresenta poder de corroer o aço no ano 6,35 milímetros da espessura, significa dizer que aquele resíduo ele é completamente corrosivo, tá legal? Por exemplo, um derramamento de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é um eletrólito, quer dizer, uma substância que, dissolvida na água, ele é utilizado em baterias de chumbo ácido, tá legal? Já pensou esse ácido, ele derramando no meio ambiente e ele cai em cima de metais? Com certeza ele vai atacar os metais. Por isso, quanto à corrosividade, ele é um resíduo perigoso, hein? Nós estamos trabalhando aqui com resíduos perigosos. A terceira propriedade que nos apresenta é o poder de um resíduo reagir com outras substâncias. Então, olha só, nós vimos a inflamabilidade, nós vimos a corrosividade e aqui nós temos a reatividade. Quanto à reatividade, o resíduo ele é perigoso, ele está na classe 1. Aqueles que são instáveis em condições normais. Aqueles que podem reagir de forma violenta e imediata, que vai causar explosões, ou pode causar explosões, fumaça tóxicas, gases ou vapores quando aquecidos, e quando comprimidos ou misturados com água em quantidade suficiente para provocar danos à saúde. Então, aí nós temos o caso, são muito reativos, quer dizer, eles não apresentam estabilidade, eles são instáveis em condições normais. Então, de repente, ele pode reagir violentamente e pode gerar explosão. E aí, um exemplo desse tipo, né? Nós temos baterias de lítio e enxofre e explosivos. Então, é muito comum, né? De repente, você está aqui no ambiente, mas tem resíduos que se inflamam fáceis. E aí, a reação é instantânea e você não pode controlar. Portanto, olha aí, se eles reagem de forma violenta, o que pode causar? Explosões. O que pode causar? Fumaça tóxica. O que pode causar? Vapores, quando são aquecidos, ou quando comprimidos, eles são misturados com águas e aí prejudicam o ambiente e prejudica a saúde pública, tá certo? Sendo assim, vamos em frente, ó. A quarta propriedade que caracteriza um resíduo perigoso, a quarta propriedade que caracteriza um resíduo perigoso é a patogenicidade. Professor, o que significa patogenicidade? É a facilidade com que um determinado resíduo venha provocar doenças, ok? Então, resíduos patogênicos, aqueles que produzem doenças, quando em contato, né, com esses resíduos.
Assim sendo, quanto à patogenicidade, a gente sabe que quando uma amostra representativa, tá? Uma certa amostra, houver suspeita de conter o quê? Micro-organismos patogênicos. Micróbios, né? Micro-organismos patogênicos. Ou proteínas com vírus, proteínas virais, como DNA ou RNA recombinantes nos organismos, que são o quê? Obtidos geneticamente modificados. Também plasmídio, cloroplastos, mitocôndrias ou toxinas, desde que sejam capazes de produzir doenças em homens, animais ou vegetais. Então, digamos, você pega uma amostra de um determinado material. Ali existe uma suspeita. Será que ali existem micro-organismos patogênicos? Será que ali existem proteínas virais? Será que ali existe DNA ou RNA recombinantes, que são organismos geneticamente modificados? De organismo geneticamente modificado? Será que ali existe plasmídio, cloroplasto, mitocôndria ou toxinas capazes de produzir doenças? Então, se aquele resíduo sólido apresenta um grau de patogenicidade, conforme estabelece a propriedade que vocês estão vendo, ele é um resíduo perigoso e pertence à classe 1. Beleza? Ainda tem mais propriedades, professor Almeida? Sim, vamos lá, olha só. Nós temos aqui agora, vamos falar um pouquinho do exemplo, né, de patogenicidade. Alguém pode perguntar, professor, onde é que nós podemos encontrar esses resíduos que têm suspeita de micro-organismos patogênicos? E aí, diríamos para vocês, olha, geralmente nos estabelecimentos de saúde ou em estações de tratamento de esgoto domésticos. Sim, esgoto quer dizer resíduos líquidos que são gerados, mas naquele resíduo líquidos podem ter material sólido naquele meio. E aquele material sólido, ele pode estar devidamente contaminado. Se ele apresentar micro-organismos patogênicos, conforme nós vimos, ele tem a propriedade de patogenicidade conforme a classe 1 dos resíduos sólidos, conforme a MNT, tá bom? Então, ambiente de saúde, por isso que os cuidados no ambiente de saúde têm que ser muito grandes quanto à higienização hospitalar, do ponto de vista de limpeza e desinfecções, para quando os resíduos forem descartados ao meio ambiente, não levar consigo patogenicidade, evitando assim de contaminar aqueles que precisam do ambiente. Não é isso? Assim sendo, uma vez que nós vimos a classe 1 dos resíduos sólidos, vamos partir para a classe 2, que são aqueles resíduos não perigosos. E na classe 2, tudo bem. Tudo que nós vimos nasquelas propriedades, os resíduos eram perigosos. Agora, classe 2 significa os não inertes, né? Desde que não sejam perigosos, resíduos não perigosos. São os resíduos que não se apresentam como inflamáveis, né? Conforme nós vimos na classe 1, que não são corrosivos, que não são tóxicos e nem patogênicos. E nem possui tendência a sofrer reação química, que podem ter propriedades tais como pode ter combustibilidade, biodegradabilidade e solubilidade em água. Então, eles, ao sofrer uma reação química, pode apresentar essas propriedades, tá certo? Aqueles são o quê? Não inertes, da classe 2, considerado, portanto, resíduos não perigosos, conforme a BNT. A classe B, né? A classe 2B ou inertes, resíduos que, ao serem submetidos a teste de solubilização, conforme estabelece a NBR
Norma brasileira regulamentada, 10.007, da BNT. Então, quando eles, ao serem submetidos, ou seja, dissolvidos com água, não tenham nenhum de seus componentes solubilizados em concentrações superiores ao padrões de potabilidade da água, excetuando-se quanto ao aspecto, quanto à cor, pode apresentar cor, turbidez, dureza e sabor, tá bom? Mas no teste de solubilização, eles não tenham um componente que seja solúvel em concentrações superiores. Portanto, assim sendo, eles são praticamente insolúveis e não apresentam riscos à saúde humana. Tá joia? E, como exemplo aqui, alguns exemplos de resíduos inertes são os entulhos de demolição. Tá vendo? Não tem contaminação, eles estão lá. Inerte, não estão fazendo contato com ele também só está ocupando espaço, mas ele não agride a natureza, a saúde do ser humano. Também pedras, areia e sucata de ferro. Esses materiais possuem a característica de não se decomporem e sofrerem qualquer alteração em sua composição com o passar do tempo. Então, sendo assim, olha aí, nós dizemos que eles são inertes, olha lá. Resíduos que, ao serem submetidos a teste, tentar solubilizar na água, dissolver na água, não tem nenhum dos componentes solubilizado em concentrações superiores aos padrões. Então, eles permanecem inertes sem agredir, tá bom? As populações. Uma vez que nós vimos as classificações dos resíduos que for considerado com relação à BNT, classe 1 e classe 2, né? Perigosos, não perigosos, inertes. Vamos classificar agora os resíduos sólidos quanto à origem. De onde veio aquele lixo? Onde foi que foi gerado aquele lixo? Então, o que nós sabemos aqui é o seguinte: resíduo doméstico ou residencial. O próprio nome já está dizendo. São resíduos gerados nas atividades diárias, nas edificações residenciais. Quer dizer, edificações não é obrigado a ser só em prédios, mas desde que seja também em residências comuns. Então, quando é diariamente, você está na sua casa, você faz a higienização da sua casa, vai, ok? E gera resíduos sólidos. Então, aquele resíduo é um resíduo residencial. E, geralmente, eles são gerados em nossas casas e de pequenos estabelecimentos que podem ser menos tóxicos que os lixos depositados no meio ambiente por grandes indústrias. Eles são concentrados em, geralmente, vidros, metais, plástico, papel contendo até mesmo vidros de remédios e lâmpadas, etc. Tá bom? Então, desde que seja originado na sua residência, é considerado, então, um lixo doméstico ou residencial. Assim sendo, quanto à composição, nós temos os que chamamos lixos orgânicos. O que é composição? As substâncias que existem presentes naquele lixo. Então, o lixo orgânico, ele é composto por um pó de café, pode ser também por cabelos, resto de alimentos, casca de bagaço de frutas e verduras, ovos, legumes, alimentos estragados, ossos, aparas de poda, jardim e assim sucessivamente. Então, nós estamos aqui diante de quê? Diante da classificação de resíduos sólidos quanto à origem e o que compõe um resíduo orgânico, né? Resíduo orgânico, geralmente, aqui, é como se viesse de organismos vivos. Cabelo, alimentos, bom, através de alimentos, árvores. Então, tudo isso aqui é considerado resíduos orgânicos, né?
quanto à origem, né? E os inorgânicos? Bom, o inorgânico vem de origem de que não existe vida, onde foi gerado. Então, nós temos aqui nos inorgânicos, composto por produtos manufaturados, quer dizer, fabricados artificialmente, como plásticos, fabricados, no caso dos vidros, borrachas, metais, alumínio, tecido, isopor, lâmpadas, velas, espuma, enfim. Então, pode observar aí que não teve contato com o ser humano. Então, eles são produtos que são industrialmente produzidos, não é isso? E que não pertencem à vida do ser humano. Então, nem vem de árvores, nem vem de jardins, de vegetações e também do ser humano. É isso a diferença de orgânico, organismo vivo, inorgânico, aqueles que não têm vida. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a destinação ambientalmente adequada de resíduos inclui o quê? Reutilização do lixo, a reciclagem do lixo e também a compostagem, né? Tudo isso visando a recuperação e o aproveitamento, né, para fins energéticos e etc. Então, isso aqui é o que estabelece Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os principais destinos do resíduo no Brasil, temos primeiro o quê? Os lixões. E nos lixões, o que é que nós sabemos? Consiste em retirar todo o lixo, no caso orgânico e material, das residências, do comércio, nas indústrias e despejando-os em grandes áreas abertas. Então, quando fala lixões, sempre você está diante de quê? De ambientes abertos. Aí vem a poluição, né? Você sabe disso. Então, no Brasil existe muita frequência dos lixões. E aí vai jogando lixo lá, né? E aí geralmente são lixo orgânico que vem de origens residenciais, comerciais, industriais. Isso geralmente em grande quantidade. Com relação a aterros sanitários, então aqui são o quê? São ambientes exclusivamente, tecnicamente planejados para receber os lixos e não gerar contaminação. Nesses locais, o solo é preparado, quer dizer, impermeabilizado, que é isso? Colocar revestimentos que não deixe o solo fazer contato com o lixo para que não haja umidade de água, não passa água nem do lixo para o solo, nem do solo para o líquido. E aí, o solo sendo preparado e permeabilizado para receber o lixo orgânico, ele é colocado em camadas intercaladas com terra, evitando o mau cheiro, a contaminação e a proliferação de insetos e ratos. O processo de decomposição do material orgânico é feito por bactérias anaeróbicas, aquelas que não dependem do oxigênio, não é isso? E aqui você tem um corte que você dá para mostrar. São camadas, coloca-se o lixo, compacta com terra, para não haver contaminação nem proliferação para o ambiente, coloca-se mais lixo e coloca terra e vai compactando e no em cima você pode até gerar residências que não tem problema nenhum, mas quer dizer que aquele lixo não vai fazer contato com o meio ambiente, nem na atmosfera e nem também no subsolo, porque ela vai receber um revestimento que a gente chama impermeabilização, tá legal? Compostagem, sim, compostagem trata-se de um destino altamente atrativo, tanto ambiental quanto economicamente para resíduos orgânicos, especialmente as sobras de frutas, vegetais e legumes. E durante esse processo, eles são convertidos em adubo destinado à agricultura. Então, é o reaproveitamento dos resíduos orgânicos, geralmente oriundo de vegetais, tá bom, na alimentação e tal, que com o passar do tempo, em decomposição, eles vão suprir o que vai destinar como sendo adubo para alimentar outras plantas, ok? Naquele meio. Aqui nós temos exatamente, feito uma cava, devidamente colocado os resíduos orgânicos para que venha a facilitar, tá bom? E a combinação desses resíduos que eles vão futuramente servir de adubo, tá? A incineração. Incineração quer dizer queima. Ele é realizado em incineradores apropriados
que mantém toda a segurança possível. E na queima nesse incinerador gera fumaça. E essa fumaça gerada, ela vai passar por um sistema que vai reter, quer dizer, vai filtrar as partículas sólidas para diminuir o máximo a poluição do ar, passando apenas a fase gasosa, que não contamina a atmosfera. Com relação aos resíduos, nós temos tratamentos especiais. Quais são eles? É o caso das pilhas. Quando você tem pilhas, quando você tem bateria, lâmpadas e também materiais eletrônicos, eletroeletrônicos, esses objetos apresentam em sua composição elementos químicos que podem gerar o quê? Graves problemas ao meio ambiente. E aqui tem que ter um local apropriado, vamos dizer assim. E geralmente ele pode ser também incinerado. E aí, para que não venha contaminar o ambiente. Tá legal? Sobre tratamento de resíduos sólidos domiciliar, quer dizer, gerado nas residências, nós temos que é o tratamento prestado pela própria população quando visa reduzir a quantidade de lixo, evitando o desperdício, o reaproveitamento, os materiais, separando os recicláveis em casa ou na própria fonte, se desfazendo do lixo que produz de maneira correta. E aí você vê várias embalagens, nos ambientes você chega, não é isso mesmo? E você vê cada embalagem para um determinado tipo de material sólido que é considerado como lixo. Tudo bem? Olá, meu caro aluno. Então, aí agora que vocês já viram todo sobre resíduos sólidos, então nós aqui agora chamamos para a sua vez e vamos orientar como você deve manipular alguns tipos de resíduos, tá certo? E assim sendo, olha lá, veja bem aqui, agora é a sua vez. Estávamos na aula 22, que é exatamente a aula onde vocês conheceram tudo sobre a classificação do resíduo sólido, o histórico lá do Gari, os conceitos e as classificações tanto da BNT como as classificações quanto à origem, né? Aqui na aula 23, meu caro aluno, você vai fazer o quê? Olha só, essa aula ela é destinada a você, porque estamos diante de uma incrível oportunidade de cuidar do nosso ambiente e contribuir para o ciclo sustentável de nutrição para a Terra. Aí, você, aí na sua região, na sua residência, no seu habitat, que tal colocarmos as mãos à obra e criarmos o nosso próprio adubo orgânico? Então, estamos aí para que você possa só lembrar que você é capaz de criar o próprio adubo orgânico na sua região. Sendo assim, olha aí, como você pode coletar materiais na intenção de gerar resíduos orgânicos? Vamos lá? Então, olha aí, materiais necessários. Então, você, aí na sua região, o que é que você deve fazer? Em equipe, com seus colegas, enfim. Então, olha aí, uma caixa plástica com frestas para permitir a aeração é essencial para o processo. Se você tem, parabéns. O ativador pode ser humus de minhoca, esterco de animais, de galinha, galo ou cavalo, ou torta de mamona, girassol ou algodão. Também você pode ter o quê? O papelão lá para botar no fundo da caixa, como um impermeabilizante. No quarto passo, então você pega uma telinha daquela de mosquito para evitar a entrada de mosca e outros insetos que podem complicar aí na geração do seu resíduo, né? Em seguida, você vem com uma colherzinha ou uma pazinha para agitar esse material. E um regador para manter a umidade adequada, que esse material ele deve ter sempre o quê? Uma umidade adequada. Então, você vai pegar a sua plástica plástica, com flecha para permitir a aeração, a entrada e saída de ar,
coloca esses ativadores aí, bota um papelão formado na caixa, um mosquiteiro, tipo mosquiteiro para não entrar insetos, agita e rega. Olha aí que legal, hein? Aí são os materiais necessários, indispensáveis para você construir e adquirir e obter seu resíduo orgânico, não é isso? No outro passo agora é a hora de fazer mesmo, sua vez. Vamos ao passo a passo? Sim. Então aqui na aula 24, 25 é a hora de você executar para criar o adubo orgânico. Como fazer? Comece forrando. Primeiro nós mostramos os materiais necessários, né? Agora você vai executar. Comece forrando o fundo da caixa plástica com papelão, que isso manterá o local limpo e absorverá o excesso de umidade, né? Ótimo. Então ele está lá, tudo bem. Coloque a tela do mosquiteiro dentro da caixa bem aberta, deixando a aba para fechar. Separe os restos de cozinha que você tem, né, e de jardim, e vai acumulando aproximadamente 5 dias. 5 dias que você vai verificar o que está gerando ali, e eles bem picados para acelerar a decomposição. Quanto mais triturado for, mais no ambiente, no ar atmosférico, eles vão se decompor mais ligeiro, vão gerar resíduo mais ligeiro. E aí, misture esses restos na caixa com uma boa porção do ativador que você colocou, humus, restos de animais, enfim, garantindo uma distribuição bem homogênea. Então você agita para que possa a mistura ser bem consolidada, tá legal? E aí, ótimo. Na sequência, regue, se necessário, colocando água para garantir a umidade, e fecha a tela para manter o ambiente bem adequado. Sexto, a cada 5 dias, você volta lá e mexe aquele composto, adicionando mais restos e atividor, até que a caixa se complete. Sempre repetindo mesmo os passos que vocês executaram, não é isso? E quando a caixa estiver cheia, deixe descansar por cerca de 60 dias, quer dizer, 2 meses, mexendo agora semanalmente para verificar a umidade e temperatura e também garantir homogeneidade, quer dizer, ficar uma mistura homogênea. Depois você só vai lá e mistura. Cada vez mais que você mistura, vai ajudando a decompor aquele material na sua essência, tá joia? Para isso, agora, vamos nos unir nessa jornada de sustentabilidade, que ao fazer nosso próprio adubo orgânico, estamos não apenas reduzindo resíduos, mas também criando um valioso recurso para nutrir a terra e promover a vida, ok? Então, meus caros alunos, muito bacana, nós vimos aqui, olha aí, os conceitos de resíduos sólidos, as classificações, e demos uma dica aqui na sua vez, para você mesmo aí na sua residência, onde você estiver, gerar o seu resíduo, tá bom? Seguindo passo a passo, tá joia? Então, boa sorte para você e fique ligado que nas próximas aulas nós ainda vamos falar um pouquinho sobre resíduo sólido. Um grande abraço para você, meu caro aluno.